Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e vocês sabem, estou com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez estamos trazendo para a nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Pedro Englert e vamos conversar com ele sobre por que educação. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada, dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1978. E a novidade é que já estamos com a venda de ingressos aberta. Corre na bio do Instagram, garante teu ingresso e nos vemos lá. E quem está apresentando esse episódio comigo é a associada do IEE, Amanda Cordélio. Bem-vindo, Amanda. Oi, Fernanda. Oi, Pedro. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tenho acompanhado o podcast das últimas edições e super animada aí para ouvir o Pedro e conversar com ele hoje. E aí, como a gente já falou, nosso convidado especial desse episódio é o Pedro Englert. Bem-vindo ao podcast, Pedro. Oi, Fernanda. Prazer enorme estar com vocês aqui. Sou um fã incondicional aí do IEE. O trabalho que vocês vêm fazendo ao longo de décadas na formação dessa visão mais liberal aí para jovens que hoje não são mais jovens, mas que já têm posições importantes, é fundamental para a gente conseguir ter um pilar de valores fundamentais para criar uma sociedade forte. Eu acompanho o IEE, eu diria o Fórum da Liberdade já talvez quase 30 anos. Meu pai me levava quando eu estava na escola ainda para assistir os fóruns e sempre eram momentos super marcantes para mim, importantes. Eu não sabia direito o que eles estavam dizendo, mas eu sabia que eu gostava daquilo e queria estar perto daquela turma. E hoje eu tenho a alegria de conviver com muita gente que passou ou ainda participa do IEE, entre elas a Amanda, que está aqui conosco. A gente divide a gestão de uma organização fantástica chamada Junior Achievement, e eu consigo ver na prática aí a qualidade daquilo que vocês fazem através da formação das pessoas, de uma visão mais clara, mais eficiente, mais produtiva, que gera mais liberdade, mas que gera mais desenvolvimento. Então, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vou tentar ser agradável aqui nessa próxima conversa aqui, deixar as pessoas que estão nos assistindo interessadas e continuar ouvindo até o final. Esse é o meu desafio. Não temos dúvida. Obrigado pelo depoimento, Pedro. Sempre bom ouvir a influência do IEE e principalmente do Fórum da Liberdade nas pessoas. Um depoimento muito legal de se ouvir mesmo. Você ouve agora FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade. Mas a gente ouve o Pedro falar bastante sobre empreendedorismo, nova economia, presencialmente, em podcasts, entrevistas. Mas hoje a gente quer mostrar para nossa audiência um pouco da trajetória toda do Pedro, não só a parte empreendedora, que, claro, é uma boa parte da trajetória dele. E quem nos ouve aqui sabe que a gente não lê a biografia do convidado, é geralmente ele que conta a própria biografia. Então, Pedro, conta um pouco da tua trajetória que faz tu estar aqui conosco nesse episódio. Bom, legal, vamos tentar ser breve aqui, mas basicamente eu sou gaúcho, deve ter visto pelo meu sotaque já. Sou oriundo de uma família, de alguma maneira, de empreendedores. O meu avô, Paulo Velhinho, foi um empresário importante no estado, fez muitas coisas muito bacanas, ele é um orgulho enorme da história dele, nos deixou ano passado. O meu pai também é um empreendedor, é arquiteto, sempre foi. A minha mãe também seguiu uma carreira de empreendedorismo, então sempre criaram seus negócios, e obviamente, como empreendedores, sempre vendo aqueles altos e baixos e bons momentos mais difíceis, desafiadores. Então, eu cresci um pouco nesse ambiente e eu sabia que era mais ou menos esse mundo que eu queria estar, esse mundo de negócios, de fazer empresas, criar empresas, estar perto. Eu não sabia exatamente aonde eu queria estar, mas eu sabia que era nesse lugar que eu queria estar, que era que eu queria fazer um pouco da minha vida. E aí eu tive a alegria de participar da Junior Achievement, quando eu ainda era muito... Primeiro, acho que eu tive esses convívios aí com os fóruns da liberdade, que reforçavam um pouco, e eu via aqueles grandes empresários no palco, né, falando, e eu, de alguma maneira, os meus ídolos eram um pouco aqueles caras, sonhando um dia, talvez, ser importante para poder falar alguma coisa, dividir de alguma informação. E aí depois eu tive a oportunidade de estar na Junior Achievement, que me aproximou um pouco mais desse mundo das empresas. A Junior estava começando um processo de expansão nacional, liderada pelo André Loeffler, que é um ex-colega do IEE também, muito apoiado pelos Ling, que também são grandes apoiadores, etc. E aí, na Junior Achievement, eu tive certeza que eu queria estar nesse mundo de negócios. E a Junior me aproximou muito desse mundo e me colocou na frente de empresários super bacanas e com uma condição de conversa muito aberta, né? Que eles iam lá nos dar assessoria, nos dar
conselho, contar a vida deles. Então, eu me lembro, a gente tinha depois um encontro na Júnior, que era o Nexa, que era sábado de manhã, que ia lá o Dr. Jorge, que contava a sua vida, ia lá o Dr. Jaime, ia lá os Lings contar as suas histórias, como é que começaram, como é que não começaram, como é que os medos que eles tinham, as dificuldades que eles passaram, os desafios que eles enfrentaram. E de alguma maneira, quando se aproxima dessas pessoas, tu vê que elas são pessoas de carne e osso, né? Então, que nem a gente, né? Com os mesmos medos, anseios, desafios e angústias e sonhos, etc. Então, a gente fala assim, pô, as pessoas normais fazem coisas incríveis, né? E aquilo de alguma maneira nos dá um pouco de coragem para seguir a nossa carreira. E eu acho que a Junior tem um papel fundamental na minha formação muito por isso. Depois, quando eu resolvi que eu queria fazer administração de empresas, eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul. Eu não sabia exatamente em qual área eu queria estar, então eu queria fazer experiências em várias áreas. Eu acho que o jovem tem esse benefício, né? Ele pode ser muito curioso, ele pode aprender muito, o custo de oportunidade de mudança é baixo, então quanto mais a gente aprende, melhor é, e a gente tem a condição de ser um aprendiz, a gente tem a condição de perguntar, né? Eu vejo sempre assim, aquele jovem comprometido, ele tem um goodwill, assim, que as pessoas querem estar perto dele, querem ajudar, querem contribuir, né? Aquele jovem que parece que tem um sonho, parece que é comprometido com o sonho, ele tem muita boa intenção em volta dele para poder criar os seus caminhos. E eu entendi que eu tinha que pegar a minha época de formação de faculdade e tentar buscar o máximo de experiências possíveis para criar uma base mais sólida que pudesse depois me ajudar a dar próximos passos. E aí eu quis fazer estágio em vários lugares. Comecei na Federal como bolsista, aprendi que eu não queria estar de jeito nenhum naquele lugar, que não tinha o meu perfil. Depois fui para uma parte mais de produção, uma parte mais de logística, até que num dado momento eu caí no mundo de finanças. Eu trabalhei numa corretora, eu fiz um estágio curto numa corretora chamada Banco Próspero, né? Uma corretora do Banco Próspero, no Rio de Janeiro. E eu terminei aquele meu estágio de férias na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, no pregão, quando ainda era um pregão de uma voz, eu falei, eu quero estar nesse mundo, esse mundo que eu quero, é aqui que o meu coração bate, então eu tive certeza que eu queria ir para o mercado financeiro. Mas aí surgiu uma oportunidade para mim ir para Ipiranga, na área comercial da Ipiranga, que não estava muito alinhada com o meu sonho, mas era uma boa oportunidade, numa super empresa, com uma super escola de formação, e eu acabei entrando na Ipiranga e comecei a fazer uma carreira na Ipiranga, e comecei bem ali, relativamente bem, comecei a ter algumas promoções, algumas evoluções, trabalhando na parte de franquias da Ipiranga. Até que surgiu a oportunidade, só que aquela minha vontade de estar no mercado financeiro, ela não tinha desaparecido, só que eu estava indo para uma outra trilha, para um outro caminho, só que naquele momento, para eu entrar no mundo financeiro, eu tinha que entrar meio que estagiário de banco, que de alguma maneira, era uma volta a algumas casas, assim, um custo de oportunidade já alto naquele momento, não alto, mas razoavelmente alto, e aí eu entendi que não era difícil eu ir para o mundo financeiro, começando do zero lá. E eu tinha um amigo, um amigão meu da faculdade, que era o Eduardo Glitz, também tinha um pouco dessa mesma cabeça, gostava do mercado financeiro, mas estava no Walmart, na parte mais comercial, distribuição, etc. E aí a gente resolveu, cara, vamos então criar um clube de investimentos que vai nos dar um acesso, vai nos permitir entrar um pouco, se aproximar desse mercado. E esse clube de investimentos a gente abriu na XP Investimentos, que estava começando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na verdade, que era um agente autônomo, não era nem corretor ainda, que estava começando a despontar no mundo de educação ali, etc. E o Glitz falou, pô, esses caras são muito bons, são legais, parecem que vão crescer, vamos abrir com eles lá, porque tem um ex-colega meu de um MBA que eu fiz aqui, que tá lá, então o cara vai nos abrir umas portas. E nisso a gente se aproximou da turma da XP, e logo na sequência o Glitz foi chamado para ser o primeiro CEO da gestora da XP, que era um clube de investimento que estava virando um fundo, que é a XP Gestão, que até hoje existe, né? Tem, bilhões de reais aí sobre o custódio. E o Glitz entrou na XP e falou, cara, tu tem que vir pra cá, e começou a me aproximar muito do Guilherme Benchimol e do Marcelo Maisonari. O Marcelo era o cara que tocava as filiais da XP naquele momento, tava começando a crescer, já tinha quase umas 10 aí pelo estado, ali uma ou duas fora do estado. E como eu tinha essa experiência da Ipiranga, da gestão das franquias, eu tinha alguma experiência para fazer essa gestão da rede que era maior do que eles tinham ali, porque a vida deles era outra, eles não tinham experiência no negócio. A minha era pequena, mas era maior do que a deles, porque afinal de contas eu tinha aprendido muita coisa na Ipiranga. E aí eu entrei na XP para ajudar a estruturar esse mundo dos escritórios da XP. E como eu sabia um pouco mais do que a turma, e a XP tinha uma pegada muito de, gente boa, alinhada à cultura, que entrega, ela dava muita pista, tornava sócio, eu assumi essa operação e me tornei sócio da empresa, um sócio relevante da empresa depois de um tempo, e liderei esse crescimento dos escritórios da XP pelo Brasil por 8 anos, até que a gente já tinha uns 300 escritórios no Brasil, em 2012, 13 mais ou menos, quando eu mudei de função na XP, eu assumi o Infomoney, que era um portal que a gente tinha comprado, e eu me tornei CEO do Infomoney. O Infomoney era um portal muito nichado para trader, a gente queria reposicionar ele e queria aprender a jogar nesse mundo digital, e ali foi uma outra super escola, uma oportunidade incrível que eu tive de aprender esse novo mundo de tecnologia, etc, aquisição digital. E aí eu fiquei por 3 anos no Infomoney. O Infomoney conseguiu fazer uma virada forte no modelo de negócio,
conseguiu se tornar um portal bastante relevante no mundo não só em termos de audiência, mas também de monetização. E foi uma experiência muito bacana, que me abriu um pouco os olhos para esse mundo de startup, tecnologia, etc. E aí, quando eu saí em 2016, eu encerrei a minha relação lá com a XP, eu estava me desentendendo bastante com o Guilherme lá em termos de perspectiva e tudo mais. Obviamente, o Guilherme, como controlador, ele tinha o direito de saber determinar qual era o caminho da empresa. E eu saí da empresa. No dia que eu saí, eu liguei pro Marcelo Maisonave, que estava morando no Vale do Silício, e ele falou assim, cara, ele confundou a XP, foi o Marcelo que me trouxe, já tinha saído naquela data, e falou, cara, vem pro Vale do Silício, que é um lugar no tempo, os caras são melhores que a gente tem que aprender de novo, que a gente não tem que desaprender. Eu acho que às vezes as pessoas falam, tem que desaprender e aprender de novo. Eu acho meio bobagem, porque por mais que a gente tenha aprendido, a gente tem que aprender muito mais, porque tem uma outra fronteira de conhecimento, tem um outro nível de tecnologia, de coisas que a gente tem que aprender para continuar sendo relevante. E esses lugares, ninguém tá mais fazendo isso melhor do que caras aqui no Vale, então vamos aprender na fonte aqui, e no momento que a gente aprender, a gente vai entender e encontrar oportunidades para voltar pro mercado, tentando fazer coisas relevantes e com impacto de novo. E aí eu fui pro Vale do Silício, queria tirar um sabático, a ideia do sabático, cheguei no Vale, fiquei quase um ano indo e voltando, fiquei um tempo lá, a minha esposa na época, minha esposa até hoje, mas na época a Manuela topou comigo, a gente tinha só um filho, e agora a gente tem 2, e a gente ficou lá, então foi uma experiência fantástica, e realmente foi uma experiência e aí foi uma coisa que eu divido eventualmente com algumas pessoas, quando a gente vai fazendo bem alguma função, a gente vai crescendo naquela função, a gente vai acreditando que a gente é muito bom naquela função, e chega uma hora que a gente acha que a gente é muito bom, e com quem é muito bom não precisa mais continuar aprendendo, porque ele já é muito bom, né? Já mais fala do que ouve, e quando tu vai para um lugar desse, no Vale do Silício, China, Israel, quando tu vê uma tecnologia de ponta, quando tu vê uma startup, esses caras te provocam conhecimento e eles te tornam um pouco obsoletos, e essa sensação de obsolescência, ela fala, eu não posso ser obsoleto, tem alguma coisa que eu não sei, eu tenho que aprender essa coisa, porque eu tenho que continuar relevante no mercado, né? Então, o Vale do Silício funciona muito como esse gatilho de despertar novas fronteiras de conhecimento que, por consequência, te inspiram a querer aprender e a ficar mais atualizado e continuar evoluindo. E aí eu fiquei junto com o Marcelo, na época o Glitz, que já tinha sido da XP também, voltou, nos reencontrou no Vale, e a gente decidiu que a gente queria voltar para o mercado investindo em empresas da nova economia, muito focado em fintechs, que era o mercado que a gente mais tinha vivido, e a gente começou a investir em uma série de empresas, e as empresas que a gente investiu em 11 empresas. Para nossa sorte, a gente escolheu empreendedores muito bacanas, que conseguiram criar negócios incríveis. A gente tem hoje 8 empresas no mercado financeiro, que são empresas relevantes já no mercado. A gente tem o Fitbank, que foi investido pelo JP Morgan, a gente tem a Monkey, que foi investido pelo Itaú, a gente tem a Vortex, que foi investido pelo FI, a gente tem a Warren, que tem os principais fundos do mundo de fintech, que são investidores da Warren, que é uma corretora. A gente tem a Start, que não é fintech, mas é para falar de educação, que foi investido pelo Pátria. A gente tem 2 DNVBs, que são uma marca de tênis chamada Yu, que até foi fundada aí no Sul, e uma marca de vinhos em lata chamada Lovin, que são empresas que estão indo super bem também. A gente tem um canal de mídia chamado BMC, que é um canal de mídia para o mercado financeiro. A gente tem uma plataforma, tem no sentido que a gente é investidor, né, no portfólio, né, tem no portfólio uma empresa chamada Conta Simples. A gente é investidor através da Starts, da CapTable. Enfim, são várias empresas aí que a gente teve a alegria de participar. A gente criou uma gestora agora nossa chamada NVA, que é uma gestora para fazer a gestão desses ativos e também nos criar uma oportunidade para a gente investir em outros segmentos no mercado. A gente está investindo em real estate, está investindo em crédito através de uma gestora que a gente fundou chamada Realize, e a gente está querendo aprender a investir lá fora também para diversificar um pouco do risco aqui do Brasil. Então, basicamente, a nossa vida hoje é NVA e participar ativamente aí das startups que a gente teve a oportunidade de entrar bem no início, que cresceram, se desenvolveram, e a gente tem, enfim, a alegria de poder viver com eles os desafios de criar negócio. Então, é um pouco por aí, é isso que eu faço hoje. Eu sou presidente do conselho de algumas empresas, dessas que a gente é investidor, mas a gente basicamente participa do conselho de todas elas. Me dedico bastante também na Starts, que é uma das empresas investidas, que eu sou o presidente do conselho, e aí tem um outro capítulo que a gente lançou agora, que é a NVA tem que participar a gente entende que a gente tem que participar de organizações sociais, e a gente está muito próximo da Junior Achievement. Eu me tornei presidente da Junior, mas isso acho que merece um capítulo especial aqui na sequência. Você está ouvindo FLCast. Muito bom, Pedro, muito bom te ouvir. A tua trajetória é realmente impressionante. E até comentando agora das empresas em que vocês estão no conselho, que está próximo, a gente já conhece alguns nossos colegas que, se não foram do IEE, são muito próximos de nós. E uma das coisas que a gente costuma dizer quando a gente está reunido é que existem mais liberais no mundo, existem mais pessoas que, assim como nós, acreditam que o Estado tem que ser menor, que a gente tem que ter mais liberdade para empreender
ter mais liberdade para trocar. E as pessoas, elas só não sabem disso ainda, porque às vezes o nome liberal, ele já tá com uma conotação ruim ou realmente não tem acesso à informação. Na tua trajetória, assim, e principalmente quando tu disse que tava próximo do Fórum da Liberdade, tava próximo da tua família, tu sempre teve noção de que essas ideias que tu via, que tu ouvia, o que tu acreditava, faziam parte de uma identidade teórica, faziam parte de um liberalismo, ou isso aconteceu em algum momento específico? Essa é uma ótima pergunta, Amanda. Eu vou te confessar aqui que eu sempre fui muito vinculado a esse mundo do liberalismo, muito mais pelo alinhamento de valores do que por uma profundidade intelectual nesses temas. Inclusive, eu admiro esse trabalho que o IE faz para pegar as pessoas que têm essa intenção, ou algumas que até que não têm, mas aquelas que têm, e dar fundamentação teórica para que a gente consiga ficar mais preparado até para entrar em debate, discussões e conseguir fazer isso. Eu nunca consegui me organizar, acho que não diria que é tempo, mas talvez se organizar para ser um conhecedor profundo disso, ainda que eu tenha esse sonho de um dia conseguir me dedicar a essa formação intelectual mais desenvolvida. Mas eu tive a sorte, Amanda, de participar, de ter ao longo da minha formação muita gente virtuosa. E eu acho que essa e gente virtuosa busca o seu caminho. Gente virtuosa quer criar a condição, né, quer criar as oportunidades, quer criar o seu espaço, quer correr atrás dos seus sonhos. E eu pude ver ao longo do meu caminho muita gente com essa vontade, com essa força, com essa determinação. E algumas, óbvio que sempre que a gente empreende o nosso caminho, a gente pode ter sucesso ou pode não ter sucesso. Mas aqueles que se comprometem, eles encontram um caminho e eles saem melhor dessa situação, ainda que no caminho podem haver vários percalços, desafios que são normais de quem tenta mudar a sua realidade. Então eu diria que eu sempre tive uma afinidade muito grande com esse pensamento e eu sempre tive a perspectiva de que quanto mais virtuosa fosse uma sociedade, menos dependente de um terceiro ela seria. E eu acho que esse é o nosso grande desafio e eu não só pude participar e ver, acompanhar e aprender com muitas pessoas virtuosas, como eu pude participar de algumas empresas que identificavam isso nas pessoas e criavam um incentivo para que elas pudessem usar a sua virtude e se beneficiar da sua virtude. Então, sendo mais claro aqui, quando tu tem uma empresa que tem um modelo de partnership agressivo, que entende que as pessoas alinhadas com cultura e performance devem virar sócios da operação, seja no resultado ou seja no equity, tu tá dizendo o seguinte, eu preciso de gente boa ao meu lado, trabalhando comigo, não para mim, e eu reconheço que mais pessoas ao meu lado fazem um negócio ser maior, e se for maior, faz todo sentido dividir, porque quanto mais pessoas dividindo o meu sonho, né, o nosso sonho aqui, ou vivendo esse sonho coletivo, mais chance a gente tem de criar coisas que fazem, né, que tem capacidade de criar impacto. E num mundo mais complexo, que eu preciso de mais habilidades, essa ferramenta passa a ser ainda mais crucial para a gente poder ter empresas relevantes no mercado. Então, e aí eu pude aprender ferramentas que faziam com que essa virtude virasse a construção de alguma coisa. E, obviamente, isso aí tu meio que bota gasolina no fogo, né? Então, tu já tem aquela intenção, quando tu cria um incentivo ainda nessa direção, aquilo vira ainda mais explosivo. Então, eu diria que a minha sorte aqui foi ter aprendido com muita gente virtuosa e por ter vivido empresas que identificavam isso e criavam ferramentas para que isso fosse ainda mais recompensado. Fazendo uma crítica aqui, uma autocrítica para nós, liberais, e principalmente a gente que se dedica a estudar muito profundamente, principalmente no IEE, não pelo IEE, mas porque a gente se dedica, a gente dá a impressão que liberalismo é só teoria, né? E na verdade é prática, é dia a dia, são valores, é exemplo que passa de pai para filho, de vô para neto, e a gente se perde muito nisso e começa a complicar a história. Acho que por isso que muitas pessoas não se identificam como liberais, porque acham que pra ser liberal tem que ter lido 2.000 livros e saber os termos. Então acho que aproveito o comentário do Pedro pra fazer uma autocrítica aqui pra gente, que parece que quando a gente vai conversar com as pessoas começa, não, tu tem que ler tal livro e tal, mas não é isso, né? É justamente esses valores. Fernanda, tu me permite, já que a gente tá nas críticas aqui, claro, uma coisa que eu vejo muito talvez nesse pensamento mais liberal, talvez eventualmente numa direita, né? A gente, às vezes, como a gente é muito preso aos nossos valores, nossas ideias, a gente tem essa questão do liberal, do indivíduo, a gente se torna pouco colaborativo. E ou é do meu jeito, ou não é, né? E eu acabo, ou do meu jeito não é, eu acabo ficando muito bélico, no sentido de que se não for exatamente como eu acredito, eu não estou contigo. Ainda que a gente convirja aqui em 80% dos pontos, se a gente discordar dos 20, eu não tô do teu lado, e eventualmente eu te critico ainda porque aqueles 20 não estão alinhados com aqueles 20 que eu acredito. E aí acaba que a gente avança muito pouco, porque quando eu tenho muito pouca força, né? Tu tem vetores que não estão se alinhando ali, tu tem, né, a tua força, ela vira muito mais. E quando eu tenho uma força que é contrária a mim, o meu residual ainda fica menor, né? Fica menos potente. Então, eu
eu acho que a gente tem que aprender aqui a concordar em 80% dos assuntos e dar mão nesses assuntos e abrir mão daqueles 20 que não são exatamente, mas avançar pelo menos esses 80 de forma unida, e lá, quando fizer a transformação dos 80, a gente discute aqui como é que a gente resolve essa última parte dos 20, mas pelo menos vamos avançar nos 80, que já vai fazer uma diferença tremenda, e a gente vai conseguir, ou pelo menos aumentar a chance de criar uma sociedade virtuosa, de pessoas que acreditam que o seu sucesso depende de si mesmo e não de um terceiro, dando subsistência àquele indivíduo que não conseguiu ter uma condição básica para poder fazer se desenvolver ou buscar seus objetivos. Exato, e essa questão de ser virtuoso é muito da responsabilidade individual, de buscar as coisas, de saber que é o indivíduo que precisa ir atrás, mas como tu falou, Pedro, é o coletivo, né? E isso se reflete muito na liderança da pessoa. E tu, como um grande líder, a gente imagina que esses valores tenham moldado e te auxiliado nessa formação da liderança que tu é, por todas as empresas que tu passou e que tu tá ainda. E queria que tu comentasse como esses valores te ajudaram a conduzir essa tua trajetória de liderança, e se tem algum ponto específico, algum momento específico que tu lembra que isso foi muito presente, que tu precisou muito usar esses valores de quem tu é para refletir na liderança, no profissional. Então, eu acho que o grande líder ficou até o cargo aí. Eu tive uma oportunidade de viver algumas coisas legais e participar de uma coisa, mas eu acho que quando a gente compara aí o próprio Sul aí, o que tem de empresário bacana, que criou coisas muito legais, eu entendo que tô muito longe do que eles fizeram ainda, e tenho muito aqui a ambicionar e para fazer e para caminhar para chegar nesse patamar, para ser considerado uma pessoa relevante ou referência nesse tema. Mas o que eu acho que talvez a coisa que eu mais me preocupo, assim, é como é que a gente cria alinhamento de interesses. Eu acho que essa é a grande... Como é que eu consigo identificar? Porque talvez tenha um pouco da lógica liberal aqui, vocês podem me ajudar mais nisso, porque certamente vocês são mais bem informadas, letradas do tema, mas o que é o respeito ao indivíduo em querer fazer, por exemplo, a Amanda, né? A Amanda, a gente tá junto no projeto da Junior Team. Eu quero que a Amanda viva o sonho dela na Junior Team, não o meu sonho. Não é o sonho do presidente do momento, não é o sonho do dono da empresa, não é o sonho é o sonho da pessoa que tá lá. E eu preciso saber o que toca o coração da Amanda, o que a Amanda deseja, o que ela sonha, o que ela quer, e eu preciso saber se aquele sonho dela é compatível com o sonho da organização. Então a organização, o sonho da organização tem que ser um sonho que meio que agrega o sonho de todos os indivíduos que estão lá. E eu preciso desenhar um modelo onde as pessoas enxerguem a capacidade de realizar as suas coisas lá dentro. Porque se elas estiverem buscando o seu caminho lá, o seu sucesso, o seu sonho, elas vão empreender aquela organização, aquela empresa de uma forma muito mais intensa, porque elas se sentem parte de verdade daquilo. A gente não vai ter mais no mercado aquelas pessoas que se matam pelo seu chefe, que se matam elas se matam por elas querem. E eu preciso ter pessoas muito empenhadas e dedicadas para fazer as empresas darem certo hoje, porque a intensidade necessária, o nível de conhecimento necessário e o nível de autonomia necessário para a gente ter uma equipe, uma empresa que reage rápido às coisas do mercado, ela precisa de um alinhamento grande nesse aspecto. E aí eu vou te trazer, acho que vou usar o próprio exemplo da XP, que todo mundo conhece aqui, mas chegou um momento que a gente tinha que migrar a corretora que a gente trabalha. A gente comprou uma corretora do Rio de Janeiro, chamada America Invest, que se tornou a XP Investimentos Corretora. Até então a XP era agente autônomo ligado à corretora chamada Inter. E naquela época, o assessor, os donos de escritório da XP, ganhavam em geral 60% de repasse, e um assessor ganhava mais ou menos 30% de repasse. Então, de tudo que fazia, faço 100 de receita, 60 vai para o escritório, 60, 30 reais, 30 vai para o assessor. Quando a gente migrou de corretora, a gente tinha que convencer todos os assessores a pegarem todos os seus clientes e migrarem para uma outra corretora. E migrar tem que abrir cadastro, transferir, é um trabalho boçal. E a corretora que a gente tinha comprado era pior a estrutura do que a corretora que a gente usava naquele momento. A gente acreditava que ela ia ser melhor no tempo, mas naquele momento era pior. E a gente tinha que convencer 300 assessores, Fernanda, a fazer a migração, a migrar os seus clientes, todo esse trabalho, que possivelmente eles perderiam uma receita relevante no início, pelo esforço e pela migração. Teriam talvez 3 a 6 meses de prejuízo, de perda de receita, para em algum momento aquela corretora virar melhor e a gente poder continuar a sua caminhada. E os assessores na época, eles tinham 2 alternativas: ir com a XP, fazer a migração, fazer a transferência de custódia, deixar alguns clientes na mesa e perder receita pelo processo operacional que era necessário, ou ficar na corretora antiga. E naquele momento que eles optassem por ficar, como a XP sairia daquele contrato, eles poderiam ter a receita direta integral, talvez aumentando para 70%, 80% do seu repasse. Ou seja, poderiam ganhar 2, 3 vezes mais dinheiro sem nenhum esforço, ficando na corretora antiga. A gente tinha 300 assessores na época. Nenhum assessor ficou, porque eles estavam dispostos a viver aquele sonho junto com a XP. O sonho de ter uma casa nova, uma corretora nossa, um lugar com outras perspectivas, com outro crescimento, porque cada um ali enxergava que aquele sonho da XP
XP, ou do Marcelo e do Guilherme na época, a gente já estava junto ali, mas era essencialmente concentrado nos dois fundadores, era um sonho que eles faziam parte daquele sonho. E a gente, obviamente, ali junto, etc. E o meu papel era convencer, de alguma maneira, esses 300 assessores a fazer essa migração. E a gente não teve, Fernando, nenhum que não foi. Nenhum que não foi. E ali ficou marcado para mim que dinheiro importa, mas não é a coisa mais importante. Porque se existe um propósito, existe um sonho, existe um desejo, e existe um espírito coletivo de que eu quero estar com essa galera, porque essa galera vai longe, vai me levar a um lugar melhor, eu abro mão do curto prazo porque eu tô disposto a apostar. E, obviamente, desde que essa galera diga, cara, esse sonho aqui é nosso e você faz parte desse sonho e a sua recompensa vai existir se esse sonho der certo. Então, quando a gente consegue criar esse nível de alinhamento, a gente consegue fazer coisas fantásticas. Tanto é que a XP, uma empresa, né, relevante em 2005, 2006, 2007 ali, se tornou um player importante do mercado financeiro, um mercado altamente oligopolizado, né, dominado pelos 5 grandes bancos, com capacidade de investimento, marketing de verdade absurda. Aquela força daquele time, aquela capacidade de criar alinhamentos, engajamento e mostrar para as pessoas que elas poderiam empreender as suas vidas dentro daquela plataforma, criou o que a gente viu aí que está criado no mercado. Mas muito por essa capacidade de criar e de mostrar para as pessoas que elas são capazes de sonhar e é possível viver sonhos coletivos onde cada um enxergue o seu benefício individual dentro daquele sonho coletivo. Então a força desse negócio é absurda, é fantástica e os modelos de partnership eles estão aí. Eu poderia te trazer outros exemplos aqui que são muito fortes, mas inclusive incentivo que as pessoas olhem para na prática como sair dessa teoria, como você falou, e colocar isso em prática, porque os resultados realmente são muito intensos. Você está ouvindo FLcast. E Pedro, falando de sonhos, uma pergunta até que a gente já tinha pensado aqui em fazer e acho que abrindo a deixa que trouxe para nós, que sonho profissional ainda falta para ti? Que sonho profissional tu ainda tem e que tu gostaria de realizar? Acho que eu tenho bastante, assim. De novo, eu pude viver coisas muito legais, mas ainda tem muita coisa que eu tenho. Primeiro, a gente investiu aqui, eu, Marcelo e o Glit, em uma série de empresas que cresceram bastante. Mas são empresas que ainda têm os seus desafios de crescimento, ganho de eficiência, mercado, consolidação. Então tem bastante desafio pela frente nessas empresas que a gente está. A gente viveu esse boom das startups, do qual a gente participou intensamente aqui, que foram a possibilidade de criar empresas numa dinâmica muito acelerada, focada em crescimento, em aumento de base de clientes, aumento de NPS, etc., mas sem necessariamente ter uma visão muito focada em eficiência, porque o mercado estava disposto a financiar esses experimentos, esses crescimentos de uma forma bastante agressiva, no limite quase irracional. E já há 1 ano e meio a gente vê o mercado buscando racionalidade, que é muito saudável para quem tem negócios que pretendem ficar de pé por conta própria, né? Então mais receita que despesa. E a gente teve aí no último ano, especialmente, muito desafio de fazer essa adequação a essas dinâmicas. Eu brinco que até 1 ano e meio atrás a gente tinha 2 categorias de empresas: as que queriam crescer e eficiência não interessava, e as que queriam eficiência para rentabilizar o patrimônio investido, etc. Lá. E agora a gente tem um jogo único que é crescer com resultado. Então, tanto uma quanto a outra está tendo que se ajustar a essa nova realidade. Isso obviamente nos impõe vários desafios aqui que me parece que passado esse primeiro ano o primeiro ano e meio, a gente está conseguindo cumprir aí com louvor, e as empresas estão tão bacanas, estão sólidas, estão todas break-evadas, crescendo. Então, mas ainda tem um desafio, né, o mercado está muito volátil, então tem um desafio importante acho que não é de conclusão, mas de acompanhar e, né, fazer a evolução, ainda que várias delas são bastante maduras. Tem um desafio importante dentro da nossa dinâmica aqui como gestor, dentro da NVA. A gente aprendeu a investir em algumas classes de ativos, Venture Capital é uma delas, ações é um pouco pela história da XP, mas a gente quer aprender muito a fazer real estate, a fazer crédito e a fazer investimento offshore. De novo, acho que o Brasil tá numa situação ultra perigosa aí com o que está acontecendo, né? Então, e a gente tem que aprender a diversificar os investimentos e aprender a ser bom em outras geografias, até para ter planos B aí fazendo o processo. Eu esqueci de mencionar, eu sou um investidor da Brasil Paralelo também, esqueci de mencionar no início lá, não é um investimento da tese da NVA, que é um investimento que eu fiz fora, mas é um investimento que eu tenho um enorme orgulho aí de participar. Entrei no início pelo propósito, e a turma lá é a turma de craques, são muito bons, fizeram uma empresa de um bom propósito, virar um super negócio, impressionante a capacidade daquela turma de evoluir, fazer as coisas dar certo, então não queria deixar de mencionar. Então, acho que eu tenho esses desafios ainda, e aí, Amanda, eu vou te dividir, no dia que eu saí da XP lá, eu mandei um e-mail lá para todo o time da XP, dos escritórios, dizendo o seguinte: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que o que eu gostaria de
de fazer são coisas que me trazem diversão, me dão prazer, assim, no sentido de ver, né, me dão alegria participar e que criam impacto. Então, eu acho que eu vou ficar eternamente perseguindo coisas que me dão prazer e que geram impacto. Então, talvez um pouco das coisas que eu faço estão ligadas a essas duas coisas, diversão e impacto. E falando em impacto, chegou o momento da gente comentar sobre a Junior Achievement que tu tá à frente hoje. Pra quem tá nos ouvindo, o Pedro é convidado da Amanda, porque a Amanda trabalha com o Pedro na Junior. E, Pedro, olhando pra tua trajetória, tu pode comentar sobre todo o teu trabalho na Junior, mas outros pontos que me chamaram a atenção, tanto a Infomoney, a Start, se tu tem um envolvimento muito grande com educação em geral, né? Pode ser o teu propósito aí que tu tava falando dos sonhos, do impacto que tu quer gerar. E como é que tu vê isso, essa questão da educação, não só puramente na educação formal, mas esses tipos variados de educação, essas pontes, seja pra quem tá no colégio, pra quem se formou, pra quem é empreendedor, enfim, com essas tuas ações voltadas pra educação, como é que tu vê a importância disso, enfim, e pode comentar pra nós também um pouco sobre essa tua participação na Junior, porque tu decidiu entrar. Conta um pouquinho pra nós aí. Legal. A Amanda me convidar aqui é meio marmelada, né? Tô aqui meio que então eu espero que eu não deixe ela mal aqui na indicação. Eu acho que o Fernando pegou bem aí a XP, ela foi muito criada em cima de educação. Depois o Infomoney teve um papel grande em escala desse negócio. A Start hoje é uma empresa relevante nesse mundo de educação também. Então, de alguma maneira, eu participei sempre de duas coisas, né? Assim, ou muito próximo. Educação, mas com a lógica do empreendedorismo. Tanto, né, quantos mil empreendedores a XP formou, né? Quantos empreendedores a Start se apoia. Então, o Infomoney falava com muitos empreendedores. Então, sempre teve um pouco dessas duas quantas empresas eu vi nascer na XP, né? Quando a gente é autônomo, era uma empresinha. Então, eu pude participar muito perto da construção dessas empresas hoje que são super renomadas, aí, com nomes fortes, Monte Bravo, Blue 3, Messi. Eu participei do início delas, né? Dividindo as angústias com eles, né? Enfim, e aí a Junior, quando eu falei, a Junior é educação e é empreendedorismo. Então, são as duas coisas que eu adoro falar, que eu adoro fazer. E uma organização que foi fundamental na minha formação. Então, só que se não bastasse isso, o que me bateu muito, assim, acho, respondendo um pouco da tua pergunta, o que eu resolvi entrar? Nessas minhas viagens internacionais, eu comecei a ver educação do Vale do Silício, eu comecei a ver educação da China, eu comecei a ver educação de Israel, comecei a ver educação em outros lugares do mundo. E pela Junior eu comecei a ver educação no Brasil. E eu comecei a ver que o que a gente está criando aqui no Brasil, eu acho que tem em outros lugares também, mas a grande maioria aqui no Brasil, é uma sociedade sem nenhuma perspectiva futura. É uma sociedade com nível de habilidade, capacidade, que não vai ter condições nenhuma de competir globalmente no mundo que vai ser global, no mundo que não tem mais fronteira, no mundo que o digital conecta todos em todo lugar, a todo momento, e faz com que as pessoas tenham que trabalhar de uma forma meio aberta aí com qualquer um, entendeu? Assim, só que no passado a falta de educação não era um problema tão sério, porque os braços tinham um valor, um trabalho braçal, um serviço, mas operacional, ele tinha espaço. E eventualmente ele gerava até uma remuneração mínima suficiente para a pessoa poder ter uma sobrevivência. E hoje em dia, com a mecanização, com a automação, com a AI da vida, os braços vão ter cada vez menos valor, e o que vai diferenciar as pessoas é a capacidade de pensar. E aí quando tu começa a olhar esses lugares lá fora, começa a olhar a educação do Brasil, o nosso jovem não tem referência, o nosso jovem não sonha, quem não tem sonho não tem referência, não tem objetivo, quem não tem objetivo não se movimenta, porque eu vou me esforçar pra quê? Né? Por que eu vou fazer? Eu não quero nada, se não quero nada, eu vou fazer o quê? Alguma coisa por quê? Quando a gente tem aí 10 milhões de jovens que não estudam e não trabalham, e tem a metade que nem quer estudar, nem quer trabalhar, isso que é? São jovens sem sonho, sem objetivo, sem perspectiva, sem referência. Então, ele vai se esforçar pra quê? Que sociedade tu vai criar desse jeito, né? E aí, se eu não tenho isso, eu não tenho nem a segunda etapa, que é porque uma vez que eu conseguir desenvolver sonho, e alguns, a gente, né, tem poucos que têm esse sonho, muitos que têm o sonho não têm a coragem, ou não acham que merecem. Eu não mereço, eu não tenho direito, mas se eu errar, vai ser muito ruim. E aí, é um jovem, né, os que conseguem ter um mínimo sonho, tem muito medo. E se eu tenho medo, eu não vou fazer, eu vou ficar parado. Então, o que isso produz? Produz um jovem sem virtude. Então, se a gente forma um povo sem virtude, esse povo tem que usar a virtude de alguém. E aí, aqui se apresentam como justiceiros, ou como pessoas que equilibram que tiram daqueles que estão se explorando para te entregar. Aqueles são os caras que se sobrepõem, que aparecem. E esses caras sabem para onde vai. Não existe nenhuma sociedade que ficou forte no mundo explorando a virtude de outra pessoa. As que foram bem desenvolvidas, e vocês são professores nisso, são aquelas que tiveram povos virtuosos que buscaram construir, mudar suas realidades, atingir seus sonhos e criar sociedades prósperas. Então, a gente precisa atacar nisso. E isso está
na base da educação. Está na base da educação. Então, e no mundo que evolui, na intensidade que evolui, a obrigação da educação passa a estar muito mais presente, porque aqueles que não se desenvolvem ficam obsoletos. Então, o nosso trabalho tem que estar muito alicerçado em desenvolver essas referências e sonhos, objetivos, que está um pouco em cima da inspiração. Ele tem que ser, né, na sequência da pessoa que cobre a importância de aprender. A gente tem que criar boas ferramentas para ajudar aquelas pessoas a se desenvolverem naquilo que elas acham importante. E, por fim, elas têm que ter um braço para poder apoiar aquilo que elas aprenderam. E a Junior, ela fala isso. Ela fala de inspiração, ela fala de referência, ela fala de autoestima, de sonho, de vontade, de capacidade de errar, de tentar fazer. E ela dá a mão pro cara para ajudar o cara a percorrer o seu caminho. Então, não existe nenhuma organização hoje mais potente no Brasil, instalada, que chega em tantos lugares, em tantas pessoas como a Junior Ativa. Só que a sociedade tem que entender, e aí eu já deixo um convite, aí até uma provocação para os nossos colegas do IEE, que se a gente não trabalhar para fazer com que para a gente trabalhar na educação dos jovens, entrando, não é terceirizar ao Estado, é a gente participar da educação do jovem, a gente vai ter a sociedade que a gente está vendo que está sendo construída aqui. Então, participar da Junior Ativa não é um ato voluntário bacana, que eu estou fazendo um give back, é assim, eu estou construindo a minha sociedade, estou construindo o meu futuro, estou construindo aquele ambiente que eu acho que tem que ser um ambiente onde as pessoas entendem que elas têm que construir as suas vidas pelos seus méritos, não por méritos de terceiros. Então, ficar aqui no WhatsApp criticando, num grupo fechado, debatendo essas coisas, não vai mudar a realidade. O que vai mudar a realidade é a gente sair do nosso ambiente, ir lá para a ponta, ir lá para as trincheiras e contar essas histórias, e mostrar referências, e mostrar objetivos, e mostrar pessoas que deram certo, mostrar os desafios, e dar a mão para aquele que caiu, ajudar ele a levantar de novo e criar os ambientes para que isso possa acontecer. Então, eu acho que o que falta hoje no Brasil é essa mobilização social das pessoas saírem dos seus nichos e irem para outros lugares, contarem as histórias, que é o que de alguma maneira é o que a esquerda fez muito bem no Brasil. Eles tiveram disciplina, paciência, persistência para construir, criar essas histórias. E isso não são transformações que acontecem em 15 minutos ou em 2 horas, são coisas que acontecem ao longo de anos, talvez de décadas, mas se a gente não der as mãos e entender que isso é um projeto de longo prazo, que a gente tem que abraçar e tem que investir, a gente vai ter um país com cada vez mais dificuldade de viver, começando a entender, cara, como é que eu me preparo para sair daqui, não, como é que eu crio minha vida aqui. Agora, sair daqui não, né, dá para sair, mas é muito ruim sair, né, deixar as famílias, os amigos, a estrutura, o nosso conhecimento. Então, eu acho que não lutar, pelo menos por isso, é uma decisão errada. Tem uma conhecida, parceira do IE, inclusive, que conta uma história que ela foi na sala de aula, na periferia, e aí ela perguntou, qual é o sonho de vocês? Ela imaginou que a resposta ia ser, eu quero ser engenheiro, quero ser astronauta, e a resposta era, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro rebaixado, algo do tipo, assim, e ela ficou chocada que ela foi lá pra tentar ajudar essas crianças a alcançar o sonho. As crianças não tinham nem perspectiva do que sonhar, porque é mais ou menos isso que tu falou, né, Pedro? A pessoa não consegue visualizar e nem como é que ela vai chegar lá. E eu lembro que eu tava no mestrado na época que teve a discussão sobre a reforma do ensino médio, e o pessoal estava chocadíssimo que não teria mais filosofia, e o pessoal queria colocar educação financeira e outros tipos de educações mais técnicas que a criança pudesse sair do colégio e trabalhar. Então, é um mundo que a gente não consegue ver como vai dar certo se não tiver esse tipo de ação. Se depender só de governo, a gente não consegue ver uma perspectiva, né? Não existe a menor chance da gente deixar a educação terceirizada só aos governos, por mais que eles tenham, se sejam bem intencionados, a gente não vai formar jovens virtuosos, a gente vai formar, só que ao invés o que a gente tende a fazer, e na verdade eu fiz essa mesma pergunta para os jovens, tá? E esses ainda disseram que querem comprar uma moto, um carro rebaixado, e para isso eles vão ter que juntar o dinheiro, trabalhar. Então eles pelo menos têm a referência, têm o objetivo. Na turma que eu perguntei isso, eles não tinham nenhum, e a referência de uma menina lá, minha referência é o meu irmão que estava nas drogas, meu tio ajudou a sair das drogas. Então é ainda mais grave, porque se ele tem pelo menos um mínimo objetivo. Agora a minha decisão foi, ao invés de abandonar isso aqui, a minha decisão foi, não, eu quero estar perto disso, eu tenho que transformar. Isso aqui, é aqui que está o cerne do problema. Eu tenho que atuar para mudar essa realidade aqui. Como é que eu faço para mudar essa realidade? Então, essas situações, elas não têm que nos afastar, elas têm que nos aproximar, porque se tem esse problema, a gente tem que ajudar a tentar, pelo menos, resolver esse problema. Isso é liberalismo na prática, né? Responsabilidade individual. E essa questão do futuro do jovem, ela é super interessante também, né? Porque imagino tu, Pedro, que tenha morado no Vale do Silício, já tenha viajado aí para vários lugares, inclusive Israel, de ver que, de fato, as coisas mudam muito rápido, os negócios estão mudando muito rápido, as perspectivas estão mudando muito rápido, a Start se manda super bem em falar sobre inteligência artificial e tecnologia hoje, e
E o jovem, ele já tem essa ansiedade por não ter referência, a gente não tem mais, vamos lá, um Ayrton Senna que tá falando sobre compromisso, sobre dedicação, sobre trabalhar duro e suor ali, ao mesmo tempo em que também a perspectiva de futuro, ela muda muito rápido, né? Imagino que hoje, para os nossos jovens e para aqueles que a gente tenta levar a educação empreendedora ao Brasil afora, tenha muito essa dor, essa ansiedade de, tipo, eu não tenho uma referência grande como um Ayrton Senna da vida, e ao mesmo tempo também, o que é o futuro, né? Porque se para nós, para vocês, já é difícil, a gente já tá aprendendo o tempo todo, pro jovem que tá ansioso sobre como é que vai ser a vida dele no futuro, é pior ainda, né? Mas ela é pior ou melhor. E ela é pior ou melhor de acordo com a perspectiva que tu enxerga aí, tá? Por isso que, porque assim, ó, por que ela pode ser melhor? Porque a gente nunca teve tanta mobilidade social como a gente tem hoje. Ou a perspectiva de mobilidade social nunca foi tão posta como é hoje. Amanda, se quiser estudar hoje, em qualquer universidade do mundo, tu vai ter acesso àquele conhecimento. Tu pode não conseguir a cadeira lá para sentar lá, mas tu vai ter acesso àquele conhecimento como nunca teve antes. Então, o que vai determinar hoje o sucesso de um jovem para o outro é o seu comprometimento em tentar encontrar o caminho para acessar aquilo que ele precisa. Tá? Então, no passado, há 20 anos atrás, vocês não que são mais jovens, mas eu aqui que tenho 43, pô, se eu tivesse na FGV, puta, eu tava com acesso que ninguém tinha. Se eu tava no INSPER, se eu tava lá no MIT ou em Harvard, eu tava com acesso. Hoje em dia, se eu tiver vontade, eu acesso aquele conhecimento de uma forma que... Então, o conhecimento está mais democrático. Os acessos, eles estão mais democráticos. Não aqueles que se comprometem, que fazem, ele encontra o caminho e ele pode... Eu tenho dois exemplos dentro da Startse de jovens de 18, 20 anos, eu acho que a Amanda conhece o Vinícius e o Éder, que como jovens de classe bem em cima, uma vida simples, dura, difícil, com famílias pouco estruturadas, por questões, inclusive, de criminalidade, etc. Um mora em Londres hoje, o outro mora tanto trabalhando com uma empresa americana ganhando $10 mil por mês, né? Com um custo de vida que talvez num mês ele ganha mais do que a família inteira dele ganha hoje. E ele mudou a realidade dele em 5 anos. E ele virou uma referência pro irmão dele, pro primo dele, pro vizinho dele, porque ele viu que, através do estudo e do comprometimento, ele consegue mudar a realidade dele de uma forma como nunca antes foi possível. Então isso está posto, porque o mundo que muda, na mudança, ele gera oportunidade para aqueles que estão dispostos a encarar a oportunidade. E o empreendedorismo que a gente ensina, que a gente fala tanto, Amanda, na Junior Achievement, o que o empreendedorismo é? É desenvolver essa capacidade de sonhar e encontrarem uma forma para, né, definir os seus objetivos, encontrarem uma forma para chegar nos seus objetivos, usando as suas forças, valores, virtudes, tá, e conseguindo calcular o risco daquele experimento, porque se ele pode dar errado, ele não só pode dar errado e te matar, né? Então, tu tem que aprender a tomar risco proporcional da capacidade de absorver o erro, e assim tu vai avançando, caindo e levantando. Mas a gente vai ter que aprender a cair e levantar, porque ninguém mais tem a segurança sobre o que vai acontecer. Então eu vou ter que experimentar. E para experimentar, eu tenho que saber experimentar, sabendo, né, calcular potência, probabilidade e risco para ver o que eu posso experimentar e o que eu não posso. Então, existe essa boa... Mas o que o jovem precisa ter? Ele tem que... E não é só o jovem, eu acho, é todo mundo, todos nós temos que ter isso, mas especialmente a gente tem que ajudar os jovens a terem esse modelo mental, que é buscar esses sonhos, esses objetivos, essas oportunidades que estão aí postas e terem autoestima para enfrentarem esses desafios, para encararem esses riscos, porque uma vez que der errado, eu tenho que me ajustar e cair e levantar de novo. Vamos em frente, criar uma sociedade que suporte esses experimentos, que suporte esses erros e que entenda que isso faz parte do processo. E quanto mais esse ambiente entender isso, estimular isso e apoiar e ajudar a recuperar as pessoas que caem, mais forte a gente vai ser, mais a gente vai encontrar os caminhos. Então, agora, se eu entro se eu olho esse mundo com essa perspectiva positiva, eu vou aproveitar ele. Se eu olho esse mundo com medo, eu vou me travar e aí eu tô morto, porque esse mundo vai me destruir, entendeu? Ele vai, né? Eu tenho que me proteger, me defender, não posso errar, não posso falhar. Cara, já era, é muito difícil. Então, a gente tem que aprender a viver dessa forma talvez mais leve, mais fluida nesse mundo, que vai ter mundos de altos e baixos, de ciclos de alegria enfim, de tristeza, de estou muito bem, estou muito mal, né? Faz parte um pouco desse ciclo, que eu acho que é o ciclo um pouco da linha do empreendedorismo. Você está ouvindo FLCast. Um último comentário nessa linha da educação. Acho que um ponto super interessante também, eu não sei, de repente, suas considerações sobre isso. Tu, saindo de Porto Alegre, indo morar em São Paulo, tendo passado pelos Estados Unidos, deve sentir muito a diferença também da própria educação que os teus filhos recebem, né? Porque no Brasil a gente não pode fazer o homeschooling, então tem que botar ali na escola. E a gente tava vendo essa semana que, inclusive, o ensino em Porto Alegre tá em um dos piores lugares do ranking do estado e do Brasil, em termos
de capital. Então deve ser meio chocante também, né, para quando tem um filho e ver a diferença do ensino que ele pode ter e pensar sobre o futuro dos teus filhos em relação à educação que o país está provendo para eles. Como é que tu vê isso hoje em São Paulo? Então, eu não sei se tem tanta diferença aqui. Meus filhos, obviamente, estão numa escola particular, né? Assim, na escola pública, eu acho que o problema da escola pública é que tem muito professor que, dada a estrutura, ele meio que finge que se ensina e o aluno finge que aprende, e eles estão ali meio que para cumprir uma burocracia, e no final nós estamos formando as pessoas que, vocês viram o indicador aí, cada vez mais a qualidade do ensino, a qualidade da alfabetização, ela é pior, isso é um absurdo, né? E isso eu acho que é um problema meio generalizado no Brasil. Aí tu vê lá os CEPERS, os direitos, mas o direito que eles fizeram é criar essa tragédia da educação do jeito que está criado. Então, eu não tenho muita expectativa, de novo, na lógica da qualidade da educação que fica 100% a cargo do Estado, e tampouco das escolas particulares. Também acho que é um problema sério que a gente está vivendo aí, né? As escolas dominadas aí por um pensamento mais de esquerda e tentando tirar as virtudes e defender os coletivismos, etc. Então, eu acho que o papel das famílias é, primeiro, participar muito mais da educação dos jovens, dos seus filhos, não achar que as escolas vão formar os nossos filhos ou vão educar os nossos filhos. A gente, quem vai formar, quem vai educar é o pai, é a mãe, então a gente tem que participar ativamente nisso. E, de novo, eu acho que eu falei aqui um pouco, mas o que eu gostaria muito que meus filhos tivessem sonhos que se transformam em objetivos e que eles tenham autoestima e comprometimento para enfrentar a busca desses objetivos e que tenham resiliência para enfrentar os desafios, que é construir alguma coisa relevante. Se eles tiverem esses ingredientes, eu acho que eles estão prontos para enfrentar o mundo. Eu acho que essa é o nosso papel aí primordial. Porque, assim, de novo, um mundo que muda com muita intensidade, tu precisa renovar constantemente os teus conhecimentos, e para isso eu preciso ter essas características. Definir os meus sonhos, então eu preciso ajudar a ter repertório, ter referência, abrir a cabeça, para que eles entendam e descubram todas as coisas possíveis, e uma vez que eles sabem disso, eles escolhem os seus objetivos de acordo com os seus valores, os seus sonhos, e correm atrás e empreendem o desafio de construir e correr atrás dos seus sonhos. Então acho que eu diria que está concentrado em cima disso os meus desafios aqui como pai e os desafios como educação como um todo, né? A escola dos meus filhos não existe educação, existe a autoeducação. A única forma é a pessoa buscar o seu conhecimento, né? Então a gente tem que despertar um pouco essa vontade. Pedro, vamos para nossa última pergunta antes do nosso ping-pong final. A gente queria te perguntar justamente sobre valores na formação da família, mas como tu já respondeu, a gente quer entender como tu vê a importância desses valores. A gente tá falando valores liberais, mas é o que tu falou de ser virtuoso, enfim, todos esses valores que mudaram a tua vida, ou em geral ter valores. Como tu vê a importância de ter isso para uma trajetória profissional, seja como empreendedor, seja como um executivo, enfim, seguir carreira? Como que tu enxerga a importância disso para a carreira profissional das pessoas ou carreira empreendedora que seja? Então, Fernanda, eu vou te falar, tava almoçando agora com os meus sócios aqui, tava conversando um pouco sobre isso, assim. O que é o objetivo de uma pessoa, né? Assim, a pessoa tem que buscar a felicidade, eu acho, né? Ela tem que buscar a felicidade, a sua plenitude. Obviamente, buscar a felicidade dentro de uma lógica mais consistente, não numa lógica mais efêmera ou hedonista. Mas tem que buscar as suas realizações, assim, a criação. E isso é uma busca, né? Uma busca. Tu pode buscar isso na Igreja Católica, mas essa tem que ser uma busca. A gente tem que... E para isso, eu acho que valores, e tá dentro, e ter valores muito consistentes dentro de si é fundamental. E se não tem bons valores ou valores firmes, a felicidade vira coisa muito efêmera e fica vivendo aquelas coisas que não te geram talvez um êxtase instantâneo, mas não te geram uma felicidade duradoura e recorrente. Então, a felicidade duradoura, ela tá um pouco ligada àquilo que está na nossa essência de valores, né? E o que eu quero que os meus filhos tenham é esses bons valores, mas acima de sabendo que eles receberam dons divinos, que eles têm que honrar esses dons divinos, e eles têm que buscar deixar criar algum impacto positivo no lugar que eles vivem. E necessariamente isso não está ligado a ter um sucesso profissional, a ter um sucesso, mas eles se comprometerem com alguma coisa e tentarem ser bons naquilo, sabendo e tendo a perspectiva de que aquilo vai torná-los mais felizes. Então, algumas pessoas vão buscar um sucesso financeiro, algumas pessoas vão buscar um sucesso profissional, algumas pessoas vão buscar talvez um sucesso em criar uma família muito bem estruturada, algumas pessoas vão... Mas aonde que está o equilíbrio? Cada um sabe o seu equilíbrio, cada um sabe onde está, mas uma vez que eu empreender alguma dessas coisas, na minha saúde pessoal, na minha saúde mental, na minha capacidade intelectual, né? Onde é que tá aquilo que vai me dar prazer e que vai... Eu tenho que tentar ser bom naquilo para honrar os dons divinos que eu recebi e tentar criar um impacto positivo no lugar
lugar que eu tô, respeitando as pessoas, as suas individualidades, os seus méritos, os seus espaços, e tentando viver da minha virtude, não uma virtude de um terceiro. Eu acho que é isso que eu gostaria que os meus filhos tivessem, e tomara que eu consiga apoiá-los nessa busca para que eles sejam, de novo, pessoas virtuosas e que, enfim, deixem um mundo melhor aonde eles passarem e que vivam das suas próprias virtudes. Eu acho que essa é a coisa que eu gostaria de que fosse realizada. A minha felicidade talvez vai estar muito ligada a isso. Se eu enxergar que estou indo nessa direção, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Legal, muito bom. Bom, Pedro, reta final agora. Muito obrigada por todas as respostas e os aprendizados dessa 1 hora juntos. E aí, as últimas perguntas do nosso ping-pong final. Primeira delas, o que é educação para ti? A educação é essa busca pelo desenvolvimento constante, né? A busca que nos provoca a descobrir um novo, e quando descobre o novo nos torna um pouco obsoletos, e ao ser obsoletos nos força a tentar deixar de ser obsoleto para tentar fechar esse gap, e essa dinâmica nos mantém constantemente aprendendo, evoluindo e tentando ser sempre melhor. E liberdade, Pedro, o que essa palavra significa para ti? Eu acho que liberdade está muito ligada ao respeito da virtude individual. Assim, eu quero poder ter o direito de viver a minha vida, respeitando, obviamente, o próximo, podendo fazer as minhas escolhas e tentando buscar a minha forma de deixar um impacto aqui, retribuindo todas as coisas boas que eu recebi da minha família, dos meus amigos e de Deus. Muito bom. E a última, uma pessoa que te inspira. Então, sabe que eu tenho várias pessoas que me inspiram em vários pedaços, assim. Eu não concentraria porque eu vejo o mundo, assim, essa formação meio que com vários, né? Tem os que me inspiram no esporte, os que me inspiram no intelectual, os que me inspiram na criação de família, os que me inspiram na formação profissional, na formação de riqueza, na relação com os amigos. Então, eu poderia ter N nomes aqui para colocar, mas eu sempre vejo coisas boas nas pessoas, assim, muitas pessoas me inspiram, talvez, enfim, centenas. Eu vou usar o Éder aqui, que é o que me inspira, que é esse que eu dei exemplo, porque o Éder me inspira porque ele começou numa situação muito precária. O pai dele é pedreiro em Lorena, a mãe dele trabalha numa casa de família. Ele pegou um ônibus há 5 anos atrás, veio trabalhar na Starts, ganhando R$700 por mês, pediu para morar na casa da turma da Starts lá, e em 5 anos ele mudou a realidade dele, da família dele, criou uma perspectiva enorme pela capacidade dele de se comprometer com os sonhos dele, de se comprometer com a educação e de construir a sua verdade. Então, eu vou usar o Éder aqui como exemplo. E por fim, Pedro, tu já deu vários conselhos, mas um conselho final que tu deixa aqui pra nossa audiência. Um conselho é: se comprometam com seus sonhos. Primeiro, eu vou dar 2 conselhos. Primeiro, expandam os seus conhecimentos, expandam suas referências, melhor dizendo. Expandam, não fiquem parados e não achem que vocês são bons porque fizeram coisas muito legais. Então, se preocupem constantemente em expandir as suas referências, porque isso nos cria a possibilidade de ficar em desenvolvimento. E uma vez que a gente descobrir aonde estão as novas referências, se comprometam em buscar atingir os seus objetivos, se comprometam com eles. Vai cair, vai doer, vai fazer, mas se comprometam, sejam resilientes, porque dá pra fazer. Gente comprometida que muda o mundo, não é necessariamente são os sonhadores, mas a minha cabeça são aqueles que sonham, se comprometem com o sonho, que mudam o mundo. Legal. Pedro, Amanda, obrigada por estarem conosco aqui nesse episódio, e deixo aberto para palavras finais de ambos, agradecer aí a participação de vocês. Eu vou começar aqui, obrigado de novo pela oportunidade, para mim é uma honra, alegria estar com o IE, tomara que as pessoas tenham gostado, agradeço a vocês aí, a gentileza, Fernanda aí pela condução, pelo estudo prévio, pelo comprometimento de fazer esse podcast bem feito, e a Amanda aí pela nossa parceria, que é uma pessoa que eu admiro bastante aí, que eu tenho alegria de estar perto, e que se tudo der certo aqui, se Deus quiser, a gente vai atingir ano que vem 1 milhão de jovens impactados aí pelos planos da Júlia no Brasil todo, e vamos tentar aí começar a mudar essa realidade a partir desse trabalho, dessa organização fantástica que consegue trazer tanta gente boa. E já deixo o convite aí para os colegas do IEE, membros, participarem cada vez mais da Júnior, porque ela é um caminho fantástico aí para a gente distribuir as ideias que vocês defendem. Bom, só agradecer, muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Fernanda, aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado também. É um prazer trabalhar com o Pedro todos os dias, é realmente uma pessoa muito inspiradora e que sempre ensina muito, então fico muito feliz de a gente poder ter conseguido possibilitar esse momento e fazer com que mais pessoas aprendam o que eu tento aprender todos os dias com o Pedro. Muito bom, muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.